Preste atenção em quem e no como serão ocupadas as cadeiras na União Europeia. O consórcio midiático internacional aponta que crescem movimentos de oposição em vários países europeus, mas não deixa muito claro que boa parte deles são favoráveis a um fechamento de portas de suas fronteiras e pela implementação de políticas sociais que muito mais excluem do que integram as pessoas. A ver, assim lá como cá. Observe com atenção que os coletes amarelos franceses, os pró-Brexit e UKIP na Grã-Bretanha, os anti-Orbán na Hungria, os eslovacos contra a corrupção, a Polônia contra o ódio do Partido de Direito e Justiça de lá, o PEJDA, os europeus patriotas contra a islamização do Ocidente na Alemanha, ou mesmo os espanhóis do Podemos. Fique atento que o que se move lá repercute aqui. Eu me questiono direto de Pelotas, no extremo austral do Brasil, lembrando a você para assistir, curtir e compartilhar esse conteúdo, dando preferência por embarcar em duploexpresso.com, onde já está Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para você, expressionauta que nos acompanha aí do outro lado nessa manhã de quinta-feira, 23 de maio de 2019. Hoje, quinta-feira da Geopolítica, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães continua gozando das suas mais que merecidas férias, passeando e palestrando aqui no continente europeu, mas a gente está se virando, tentando se virar aí para não deixar a peteca cair na ausência dele. Vamos ter daqui a pouquinho já o Eduardo Jorge Vior para conversar com a gente diretamente de Buenos Aires e o Mário Maestro, que é uma pessoa que não participou aqui ainda do programa, mas cujos artigos nós já publicamos no site, um historiador aí da terra do Carlos Krebs. Muitos bons os textos dele, e o York conversou com ele, falou que ele também manda um recado muito incisivo, digamos assim, na forma oral também. Então daqui a pouco vamos ter a estreia de um convidado aqui, o Mário Maestro, para falar sobre a rendição histórica dos generais brasileiros, e o Eduardo Jorge Vior vai falar sobre o processo político argentino e o futuro do Mercosul. Carlos Krebs, é excelente que hoje seja quinta-feira da Geopolítica, porque, sinceramente, se hoje fosse um dia para falar exclusivamente de política brasileira, era capaz de, pela primeira vez, eu dar um no-show aqui, não aparecer de manhã, sabe, alguma coisa, porque, olha, eu vou te contar, fiquei muito frustrado ontem à noite, assim, sabe, a gente vai levando porradas sucessivas, mas às vezes precisa de um tempo de recuperação. Ontem quase... Eu sempre me prometo, mas depois acabo descumprindo. Eu não vou mais falar de política brasileira, eu só vou falar agora de geopolítica, sabe? Só do big picture, sabe? Porque não tá dando... Assim, a presepada não é a nossa aqui. A gente não gosta de presepada, palhaçada. Aqui a gente gosta de luta séria, luta de verdade. Então, ontem eu tive mais uma frustração, digamos assim. Aliás, eu já tinha dito aqui, né, que nós do Duplo Expresso tomamos, a partir do fim do ano e início desse ano, a decisão de não entrar mais em briga interna do PT exatamente por essa questão, porque a gente se expõe em alguma medida, olha que interessante, a gente que sempre observa aqui pessoas sendo operadas por outra, em alguma medida a gente conscientemente se deixa operar por alas que a gente considera mais autênticas, digamos assim, mas que depois se acerta com a ala podre, né? E quem acaba triunfando na aparência pública é a área podre, né? E quem se expôs foi a gente, né? Que acaba sendo operado. Então, por isso mesmo, né, dada essa frustração, no início você acredita, você acha, não, o pessoal vai, né, agora vai pro pau, vai acontecer, vai denunciar, vai virar, e você se engaja. Mas depois que vai acontecendo pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez, você já fica ligado. Eu falei, eu vou me prestar esse papel aí de ficar servindo de alavanca interna para disputa entre grupos e depois fora fica aquela coesão fake, né? Então eu não vou fazer isso. Então ontem foi mais um dia de frustração para mim, e qual é a referência que eu faço com relação a isso? Desde o domingo aqui, mas no domingo mais especificamente na terça-feira, a gente tratou dessa história do tal vazamento, da história de casamento do Lula, vazado pelo Bresser Pereira e prontamente repercutido com matéria pronta em veículo das organizações Globo e a Globosfera em Pool, colocando fotos de um Lula risonho, coraçõezinhos, etc, etc. Amor está no ar. Pois é, a gente chamou a atenção para o timing, principalmente, né? Não era, né? Primeiro que não era para ser muito politicamente relevante nessa questão, mas isso a gente sabe que é da natureza humana, somos todos demasiadamente humanos, então acaba tendo esse interesse, né? Tal, e aí, mas a gente falou, não, vamos pelo menos prestar atenção nesse timing. Por que está isso aqui? Por que a Globosfera toda entrou em pool com essa história? Então a gente publicou dias atrás, olha, a gente publicou no dia 21. Então anteontem a gente publicou esse artigo aqui, Timing, a namorada de Lula
e o roteiro do golpe. E atualizei, né, tinha atualizado ontem, quer dizer, atualizei no mesmo dia, ontem atualizei de novo, quando a Maíra Valente, aí da nossa produção, ela pegou, assim, prestou atenção numa coisa realmente né, que acrescentava essa história, que é o quê? Ela foi observar, foi assistir a entrevista que tinha saído na terça-feira à noite, hoje é quinta, então, na terça-feira à noite, o Intercept finalmente soltou o bruto da entrevista, assim como a página do Instituto Lula no Facebook, e aí ela assistindo, ela viu que o Lula passou a usar uma aliança ostensiva enorme, daquelas bem grossas no dedo, na mão, falando na mão esquerda, na mão direita, né? Anel de noivado no dedo anelar. Aí ela foi prontamente olhar se tinha passado batido por todos nós, isso na entrevista ao Kennedy Alencar, para a BBC e Rede TV, e para a Folha de São Paulo e para o El País, que foi a primeira. Não tinha aliança nenhuma. A entrevista do Kennedy Alencar foi gravada, do Intercept, foi gravada no dia 15, e ele recebeu a visita do Bresser Pereira, junto com o Celso Amorim, no dia 16. Então, e quando sai o tal do vazamento. Bom, a não ser que a decisão, né, a decisão desse movimento tenha sido dado em uma semana, da entrevista do Kennedy Alencar para a entrevista do Intercept, é alguma coisa assim, não sei, sabe? Não sei, mas aí eu coloquei aqui a minha interpretação, né? Vendo aí, juntando as coisas que a gente ouve, né? Tentando reconciliar aquela questão da situação dramática do Lula e o que se espera ganhar com esse golpe comunicacional, né? Em francês você fala assim, um coup de com, é um golpe comunicacional, essa história aí, né? O que se espera? Muitas pessoas estão confusas ainda. Eu conversei com pessoas aí que observam a política, ninguém entendeu. Todo mundo está vendo que isso é uma armação, mas assim, é algo visando a uma exploração política e ninguém está ainda entendendo muito bem o que eles esperam e quem espera primeiro, quem teve a ideia e o que eles esperam tirar dessa história. Eu dei a minha leitura aqui, Blanquinha, fica quieta. Eu dei a minha leitura aqui, compartilhei isso, compartilhei lá no Facebook, mas coloquei nesse artigo no site também, dizendo o seguinte, ó, o título, já tem nova palavra de ordem na rua, Carlos Krebs, é o seguinte, ó, Lula vai casar, Haddad governar. Olha que bonitinho, né? Então, assim, aí eu botei aqui, ó, diferentemente das entrevistas... Olha, eu até posso concordar com a primeira parte, o primeiro período. O segundo período dessa oração, eu acredito que seja um pouco difícil, né, Romulo, de acontecer. O problema, Carlos, é que eu acho que você não é o único, mas os caras não desistem, né? O cara precisa de toda a ajuda possível, então até... Mas enfim, aí dá lá, eu botei, ó. Diferentemente das entrevistas para a Folha e para a BBC, na do Intercept, veiculado ontem à noite, aliás, o York ficou atento, ontem parece que a terceira fonte de vazamento do Intercept foi... esclarece aí no chat pra gente, York, parece que a terceira pessoa que caiu na honey trap, na armadilha do Intercept, pensando que era um veículo sério lá nos Estados Unidos que deu, então vazou informações, mas a terceira já foi entregue para ser presa pelo FBI. Então por aí você vê o nível de pessoa, a falta de informação aqui no Brasil com relação a esse veículo, e é o terceiro veículo para quem o Lula dá entrevista. Então, sabidamente, o veículo formado com doação de um bilionário, Pierre Omidyar, fundador do eBay e do PayPal, né? Um bilionário incrível, né? Contrário aos interesses do imperialismo, né? Ele é franco-americano, sabidamente associado à CIA lá na Ucrânia e tal, mas no Brasil e nos Estados Unidos com o Intercept resolveram ser contra-sistema, né? Enfim, interessante isso, mas aí você vê que esse é o veículo para qual o Lula deu a entrevista. Aliás, o Lula caiu numa pegadinha do Glenn Greenwald, quem gosta aí dele, né? O Lula falou, porque os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato. Aí o Glenn Greenwald perguntou, o senhor tem prova? Ele, não, eu tenho convicção. O Lula falou, não tenho prova, mas tenho convicção. É brincadeira, né? Puta, olha, não, desculpa o palavrão, mas assim, é brincadeira. Mas enfim, é um veículo que ele escolheu da entrevista, né? Então, mas lá continuando, vai. Ó, na entrevista do Intercept, veiculada na terça-feira à noite, Lula usava um anel enorme, bastante ostensivo, no dedo da mão direita, dedo anelar. Bom, então o spin comunicacional, daqui a pouco eu explico o que é o spin comunicacional do noivado, entre aspas, a novidade também, entre aspas, ubíqua, quer dizer, está em toda parte dos últimos dias, parece ser a nova detração penal. Vocês lembram daquela história da detração penal que também, né, tomou tudo aí de repente, acabou até na peça, apesar de estar totalmente errada. Sobre o spin anterior, aqui está o link do artigo sobre a detração penal. Aí eu peço simplesmente, na minha qualidade de crente, Carlos Krebs, misericórdia, misericórdia. Lula continua ouvindo e encobrindo quem não devia. E foi assim que nós chegamos até aqui. Panes e circenses, pão e circo, diante da destruição do Estado brasileiro. Um grande entretenimento.
Peço eu ao Criador, misericórdia, de novo. Isso, como eu falei, foi uma dica da Mayra Valente. E eu coloquei o primeiro PS, o seguinte, né? Panis e circenses, pão e circo. Pão? Tem pão? Vai ter pão? Acho que não, acho que é só circo mesmo. E o PPS dizendo isso, ó, o novo grito de guerra pode ser Lula apaixonado, Haddad no Planalto, isso não rima muito, mas aí o segundo é Lula vai casar, Haddad governar. Prisão normalizada, sebastianismo alimentado, que Haddad vai com o tempo comendo por dentro. Então, assim, essa ambivalência, né, de, por um lado, saber que está abandonado, né, enfim, mas por outro, sempre manter os canais, enfim, é o velho software do PT que não percebeu ainda, não percebeu que é outro momento histórico, não tem acordo, esse pessoal não quer acordo, não quer pequenas concessões, não tem negociação quando você não tem nenhuma alavancagem. O Lula não tem nenhuma alavancagem hoje diante dessas pessoas, Carlos Krebs. Ele está tentando arranjar alavancagem, né? Hoje ele vai se encontrar com o Carlos Lupe para poder tentar dizer, olha, ou vocês param de me sacanear tanto, ou então... Aquele cara que isolou o Ciro Gomes, né, Holmes? Incrível isso. Isso foi um spin que eles deram comunicacional, né? Já falou, pô, lá o pessoal intelectual e até o 171 deram... Isso é o spin, é você virar, você pegar uma coisa que é negativa, fazer do limão uma limonada, tentando ressaltar alguns... você não chega a mentir, mas você pega alguns detalhes secundários, você coloca aquilo na frente, você torna mais discreta algumas verdades inconvenientes, ou você induz o leitor a tirar do fato a leitura que você quer, que é favorável a você, e não propriamente o que seria a primeira leitura. Até te coloquei aqui no site, tá? Eu não tive tempo de traduzir, então eu coloquei em inglês aqui o que é o spin em relações públicas e marketing. Normalmente isso é justamente usado no contexto de crises de relações públicas e tal. Aí aqui eu coloquei o print que eu tinha até já mencionado ontem no programa, de uma pessoa com quem eu conversei, né, que falava que esse vazamento e essa inconfidência do Bresser Pereira não teve nada de espontâneo, olha só. Teve vazamento e inconfidência agendados. Além do fato de já ter o perfil dela pronto na revista Época, né, que saiu imediatamente depois, né, ninguém precisou investigar, já estava pronto, ó. Estava aqui a pessoa que me mandou falando assim, eu estava numa lista de WhatsApp com essa Janja, a Dita Cuja. Petista ferrenha completamente a crítica, idolatra o Lula e descia a porrada na gente quando a gente criticava o PT. Saiu da lista sem explicar nada nas vésperas de soltarem a notícia do casório, entre aspas. Então, mais uma presepada, entendeu? Aí, como tantas, assim, é interessante que eu vejo, assim, a desmoralização até da mandelização. O pessoal quer mandelização, mas assim, até a mandelização conseguem desmoralizar. É incrível. Assim, é uma banalização, uma normalização. Primeiro, eu já tinha achado muito ruim aquela história de bilhete falando, eu ri muito aqui vendo a coisa da tchutchuca. Teve gente que falou, olha, assim, isso é alguém que está indo para o sacrifício pelo país, como é a narrativa que eles querem colocar, que é perseguido pelo menos. E aí agora, essa coisa fazendo meme, inclusive, eu mostrei aqui que o PT Jurídico fez viralizar nas redes, né? Um absurdo, olha, aqui. Lula vai casar, é o fim do Lula livre, fazendo piada com a prisão. Enfim, até isso conseguem desmoralizar. Eu sou contra a mandelização, mas até a opção pela mandelização os caras estão conseguindo desmoralizar. Então, assim, é muito frustrante. Cada vez que eu vejo uma coisa dessas, me dá vontade de nem falar mais de política brasileira, porque é dramático. É dramático quando você vê que não há oposição, não há esquerda, né, que você depende realmente de um... Você fica dependendo do imponderável, que não pode ser ponderado. Falava com alguém ontem lá que até acha assim, que tem que sair o Bolsonaro, entrar o Mourão e tal. Eu falei assim, olha, eu rezo para você estar certo. Aliás, ontem eu até compartilhei no Twitter, a pedido de um expressionauta, um vídeo do General Mourão na fase dele antes de ser um estadista moderado, Carlos Krebs, lá durante a campanha, em que ele é praticamente o Olavo de Carvalho, como disse o expressionauta no Twitter, só faltava ele dizer que a Terra era plana, porque no mais era Foro de São Paulo, narcotráfico, né, o PT, não sei o que e tal, igualzinho. Aí eu pedi para o Piero, que foi quem tinha cavado esse vídeo, ter mostrado aqui no ar numa fala dele, né, para mostrar que esse novo figurino do Mourão não é verdadeiro, ou só se ele teve uma conversão súbita, né, nos últimos meses. Ele tem um coaching, né, Romos? Isso aí é óbvio. Tem alguém ali dizendo para ele como ele deve se portar, como é que ele deve aparecer para a mídia, né? Porque esse vídeo eu acho que é de 2015, certo? Eu não sei o ano não, tá aqui no Twitter, quem quiser ir lá ver, eu compartilhei ontem colocando recordar é viver. Eu pedi na verdade, tá aqui, ó, vou botar, eu pedi pro Piero, que ele que tinha mostrado, ele tinha o link, aí foi uma expressionauta, foi a Renato, ela pediu aqui,
tinha pedido ontem no programa de ontem, eu achei, então tá aqui, ó, ele achou, o Piero achou, é só você aqui, ó, Mourão fala sobre furo de São Paulo, assista. Então, eu falava assim, olha, eu não acredito, né, nessa história desse novo Mourão, eu não acredito que vai ter guinada nacionalista, pelo que a gente viu até aqui, mas eu falei, olha, sinceramente, seria um milagre, e se fosse um milagre, eu acho que na perspectiva atual, é a única coisa que poderia, fora, sei lá, cair um cometa, aterrissar os marcianos, porque a depender da oposição no Brasil, não tem oposição, gente, não tem, tá todo mundo... a grande batalha agora é uma nova presepada, então assim... Não dá, sabe? Muito. Não, eu mostrei também, acho que botei lá no site, que, né, que o circuito era fechado, todo mundo estava envolvido. Aí você vai ver quem que saiu comemorando e deu imediatamente a notícia de que o Lula ia casar e que notícia maravilhosa. Carol Proner, a que era a autora do Spin anterior, a história da detração penal, olha aqui, ó, que ela botou no Facebook. Olha só que notícia mais bonita, coraçõezinhos. Aí aqui, Camilo Vanucci, presidente Lula está apaixonado e vai se casar. Que notícia boa, que boa notícia, ponto de exclamação. O furo é do ex-ministro Bresser Pereira, que o visitou na última quinta-feira. Furo que a Globo já sabia, né? Já tinha o perfil da menina pronta lá, mas tudo bem. Tomara que tenha uma festa de arromba, toda a felicidade do mundo para o Lulindo. Aí cara dele fazendo coraçãozinho, rindo, e aqui ela, Lula livre para amar. E aí eu coloquei lá a pergunta, né, se ela, a Carol Proner e o Chico Buarque vão ser os, os padrinhos, né, deve ser, assim, alguma coisa, por procuração, enfim. Você sabe que eu acho que estão tentando até nisso replicar a mandelização, Carlos Krebs, que a mandelização teve a mandelização. Nelson Mandela teve um amor na maturidade, que foi a Graça Machel, a ex-primeira-dama de Moçambique, país vizinho à África do Sul. Ela era casada com o presidente de Moçambique, Zamora Machel. Ele morreu num acidente de avião e o Nelson Mandela depois se casou com ele. Ela é a viúva de Nelson Mandela, não é o Winnie Mandela. O Nelson Mandela já tinha se separado da Winnie Mandela, só que tem uma pequena diferença, né? De tantas diferenças que... mais uma a se acrescentar, tantas diferenças que há no processo de mandelização original desse fajuto. O Nelson Mandela se casou com a Graça Machel em 98, quando ele já era presidente da África do Sul. Ele não casou na cadeia, não ficou usando isso de uma maneira midiática para tentar fazer uma presepada, que, como eu falei, tentando dar passar uma mensagem política de como se houvesse uma iminência da sua soltura e que ele já está fazendo planos imediatos para o futuro, quando a gente sabe que o segundo processo já está quase à beira da confirmação em TRF4. Então, sabe, esse é o tipo de coisa que tira a nossa vontade de vir aqui falar, sabe? Muitas vezes eu entendo o Wellington Calazans, que perdeu a paciência, sabe, de falar diariamente sobre algumas coisas e, sabe, precisa de tempo, porque esse é o tipo de coisa que, de fato, enche o saco, sabe? Assim, dá vontade de... É difícil, mas enfim, como... Depois eu lembrei de algumas outras coisas. O Eduardo Jorge Bel já chegou para conversar com a gente, mas antes de chamar ele, eu queria dizer o seguinte, de repente, depois de falar com ele, a gente aborda mais. Mas outra coisa que enche o saco também é o seguinte, é quando a gente vê que nós aqui no Duplo Expresso sempre falamos que nós não queremos ser narradores de tragédia. Né? Nós não queremos ser narradores de tragédia, a gente luta para tentar evitar que a tragédia se consume. Por isso, nós estamos falando, e você que é expressionauta testemunha, que o presidente Lula deveria vir aqui à Suíça processar, né, o Estado suíço pela cooperação com a Odebrecht e com o NPF brasileiro. Nós estamos falando isso desde o final de 2017. Falamos em público, escrevemos artigos, falamos com os advogados do Lula, autorizados por ele, pelos advogados do Lula, tivemos reuniões com advogados aqui na Suíça que estavam dispostos a patrocinar essa causa, que não é uma causa trivial, é processar o Estado suíço na Suíça, mas tinha gente que estava afim. Tivemos reunião, a última reunião que eu tive sobre isso, salvo engano, foi em fevereiro de 2018, lá em Zurique. Aí agora, você vê, agora que já está tudo dado, né, o Lula inclusive não tem nem mais dinheiro para pagar advogado, porque está com os bens bloqueados, e desculpa, ninguém trabalha de graça, só quem trabalha de graça é a gente, Carlos Krebs. Mas enfim, agora que não tem mais nada, aí olha o que sai na mídia agora com todo o estardalhaço no Brasil, eu olhei lá no Brasil 171, mas reproduzindo matéria do jornal GGN, do Luiz Nassif, aquele que nos atacou quando a gente dizia isso, que o Lula tinha que vir à Suíça. Agora, como se não tivesse nada com isso, ele publica aqui, ó, e aí tá toda a globosfera em pool colocando, ó, PGR suíço é acusado de conluio com a Lava Jato. Olha a novidade, quanto tempo eu falo isso? Mais de 1 ano e meio, eu falo desde, sei lá, novembro de 2017, eu falo essa história, e da questão dos conflitos de interesse, que o ex-chefe de gabinete dele virou o advogado da AGU, aqui representando os interesses da União no Brasil, num claro conflito de interesse.
que eles passaram as provas e a Lava Jato falsificou, de acordo com o relatório da própria Polícia Federal do Brasil. E tinha que ser trazido aqui, tinha que vir processar o Estado suíço e falar que o Estado suíço, quando representado por esse PGR, violou diversos princípios do devido processo legal e pedir acesso aos documentos aqui na Suíça. Aí agora que já está tudo dado, ó, já está aí segunda confirmação e o caramba, aí o pessoal se autoriza a falar isso, o pessoal que nos atacava lá atrás. Ó, o PGR suíço é acusado de conluir com a Lava Jato. Aí mostrando que um advogado suíço aqui fala, né, das presepadas, porque esse PGR, no caso, ele está agora lutando pela recondução ao cargo, né, por um segundo mandato. E aí o pessoal está levantando os podres dele. Então ele também parece que deu uns deslizes no processo da FIFA e também deslizes óbvios, mais que óbvios, sabidos e conhecidos da comunidade jurídica aqui na Suíça, no caso da Lava Jato. E é por isso que eu falava que tinha que vir aqui processar. Mas não, o pessoal não veio. Aí agora que é tarde, né? Aí o pessoal noticia, narra a tragédia, olha só. Aí tá lá, ó. Os que nos atacavam quando a gente tentava evitar, né, a tragédia, agora publicam, narrando, né, narração de tragédia. Mas depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Vamos conversar com o Eduardo Jorge Vior, que vai falar sobre o processo político argentino e o futuro do Mercosul. Bom dia, Eduardo Jorge Vior.